A paz de Cristo, meus amigos fiéis. Estamos aqui mais uma vez no ar com mais um episódio do Gotas de Fidelidade, o podcast que nutre a nossa alma com testemunhos verdadeiros e com a fidelidade cristã. Eu sou a Abílio Gonçalves e é uma alegria guiá-los nessa pequena introdução. Neste mês de março, mergulhamos mais profundamente nos mistérios da fé. Neste tempo da Quaresma, um período de reflexão e penitência que nos conduz à Páscoa, à vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. E hoje, nesse episódio, vamos explorar um tema crucial, a humildade que santifica. E para fazer a vontade de Deus, é essencial cultivar a humildade. É o ser pobre de espírito, como nos ensina Jesus. A igreja, em sua sabedoria bilinear, identifica os pecados capitais, aqueles que são como as cabeças geradoras de muitos outros. Entre eles, há um que reina, é a soberba. Ela é a pior de todas, pois foi esse orgulho que, inclusive, levou até mesmo os anjos à rebelião contra Deus. E na jornada de fé, nós podemos olhar o exemplo dos santos. São os nossos modelos vivos, da virtude cristã. Um deles é São João Batista. Não tem como não lembrar dele, que foi o precursor do Senhor. Ele exemplifica a humildade em sua mais pura forma. Ele proclamou a vinda do Cristo e não buscou nada para si, nenhuma honra. Ele se colocou diante dele, Ele, na mais humildade, declarou: importa que ele cresça e eu diminua. Então, são palavras que ecoam, através dos séculos, como um bom lembrete, um lembrete poderoso de que o nosso objetivo deve ser sempre exaltar a glória de Deus e não a nossa própria. E também, quem é que mais personifica a humildade do que a Santíssima Virgem Maria? Ela, no seu sim, no chamado de Deus a essa missão de ser mãe do nosso Senhor, Maria não apenas aceitou ser mãe do nosso Salvador, mas também reconheceu como a serva do Senhor. Ela, que era cheia de graça, como foi proclamado pelo anjo, não se envaideceu com esse título, mas sim glorificou a Deus por sua bondade. Maria é o nosso modelo perfeito da humildade, que vai nos mostrar o verdadeiro poder que reside na submissão à vontade divina. Então, quando contemplamos a vida desses santos, somos desafiados a examinar o nosso próprio coração. Será que eu estou verdadeiramente vivendo na humildade, seguindo o exemplo, vendo João Batista, vendo Nossa Senhora? Será que eu estou permitindo que a soberba se infiltre em minha vida e obscureça a luz da graça divina? Então é esse tempo de Quaresma que é preciso cada um de nós que renove o compromisso com a humildade, que possamos seguir esses passos dos santos, buscando crescer em virtude e abandonar todo orgulho e vaidade. Que a humildade que santifica seja a nossa marca distintiva de nossa vida, refletindo a glória de Deus para o mundo. E chegou a hora de a gente aproveitar a nossa conversa de hoje com um convidado muito especial. Lembrando sempre que a humildade é o caminho que nos leva para a santidade. Por isso mesmo que eu quero convidar aqui, chamar os nossos apresentadores de hoje. Pega junto. Olha, Patrícia, boa noite. Abre o microfone, minha filha. Gente, eu sempre tenho que fazer a gafe do microfone. Isso aí sou eu, né? Boa noite, amigo. Isso aí. Boa noite. E para estar junto contigo, Diguinho, boa noite. Boa noite. Bom? Muito bom. Eu vou deixar vocês aqui à vontade. Qualquer coisa é só gritar que eu estou aqui nos bastidores. Até mais. Até mais. Valeu. E aí, irmã, tudo bem? Tudo bem, e você? Na paz. E esse tema... Ansioso para essa conversa de hoje?
É difícil, né? O tema. Sim, é um tema delicado, mas que ao mesmo tempo nos ensina, né, a desapegar de muitas coisas. Eu vejo que foi muito propício esse tema, no sentido de fazer um exame de consciência em nós primeiro, né? Como está a nossa vida, a nossa caminhada, para poder também levar para os que estão assistindo, né? Exatamente. E vamos para o importante, né? Vamos convidar o nosso convidado. Boa noite, Léo. Boa noite, Diguinho e Patrícia, salve Maria, paz e misericórdia para vocês e para todo mundo que já está nessa live. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Mas também agradece por aceitar o convite. Valeu. Léo, nós agradecemos, né, o seu sim, o seu dispor essa noite. E não teria como nós falarmos sobre um tema tão delicado, que é a humildade, e ao mesmo tempo tão pesado, né? Pesado no sentido de que é um tema que leva nós a fazermos uma avaliação nossa mesmo, né? Mas antes de nós iniciarmos esse tema, talvez tenha alguém que esteja vendo o podcast pela primeira vez, eu queria que você fizesse uma apresentação sua, já que você já é de casa, né? Só para... Então, eu me chamo Leonardo, eu sou fundador da comunidade católica Filhos da Misericórdia. Nós somos uma comunidade irmã da Fidelidade da Cruz. A nossa comunidade tem 16 anos de fundação. Sou casado, pai de 2 princesas, Emanuele e Maria Júlia. Casado com a Juliana, a minha esposa, há 18 anos. Esse ano a gente vai fazer 19 anos de casado, graças a Deus. Ela também é cofundadora, consagrada da comunidade. E o carisma da minha comunidade, a graça que Deus deu ao meu coração enquanto fundador, foi para ser profeta do amor, anunciar a misericórdia de Deus a todos os povos, ser como Cristo, né? Então, em resumo, é isso. Eu costumo dizer, Léo, quem é você? Eu costumo dizer, eu sou Léo, um filho amado de Deus. É o que eu digo. Eu penso então que tá ligado ao tema, hein? Nem casou, né? Nem casou. Né? Deu tudo certo, deu tudo certo. É muito bom começar o podcast com você mostrando para nós que você é filho de Deus, né? Filho amado de Deus. E isso é um propósito que a Quaresma também faz nós nos lembrarmos disso, né? Nós temos muito em mente a questão do pecado, a questão das dificuldades, de quão nós somos maus, mas lembrar que nós somos amados por Deus nos lembra que a Quaresma sempre tem esse propósito, né? De estar mostrando e de nos ajudando a viver essa misericórdia de Deus. Eu queria que você, claro, vinculado ao tema da humildade, o que a Quaresma tem trabalhado em você, enquanto Léo, né? Essa humildade, esse mover do homem velho, matar o homem velho, né? Para que nós possamos, de fato, vivenciar a graça da humildade, porque é um processo doloroso, mas que começa também na Quaresma. É um tempo propício para a gente repensar as nossas atitudes cristãs e humanas, né? Então, é um tempo da gente adorar a Santa Cruz, olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e de lá colher tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente vê entre vários aspectos, dimensões deste amor ágape de Jesus na cruz, a gente vê ali uma humildade extrema de um Deus que se fez homem e que morreu na cruz por amor. Então, na Quaresma, eu procuro, de fato, como nos leva os padres do deserto, levar a fadiga corporal. Olha, o primeiro caminho, a pista que eu já estou dando para
os padres do deserto deram 3 lições para nós para chegarmos à humildade. Uma delas é a fadiga corporal. Então, na quaresma, nós somos chamados ao sacrifício, ao jejum, à penitência, né? Então, isso nos leva a trabalhar em nós o egoísmo, a soberba, a prepotência, e nos conduz a um caminho de humildade. É o tempo propício para partilharmos, de fato, sobre humildade, ainda mais nesse mundo maluco que a gente está vivendo, né? Sim. Léo, você falou um pouquinho aí, é fundador de comunidade, né? Você já vem de berço católico? Você consegue... Sim. Sim. A gente, para dizer um sim para Deus, né? Acredito que existe aí várias renúncias, né? Teve isso em sua vida, algumas renúncias, porque isso daí traz um pouco de humildade para aceitar um novo caminho, né? Você consegue falar um pouquinho disso? Meu amigo Diguinho, se eu fosse falar sobre o que aconteceu comigo, é outro podcast aqui de testemunho. Não tem problema, aqui a gente não tem pressa, tá? É outro podcast. Todo podcast, acho que eu já sou carinha tarimbada aqui, né? Eu sempre falo um pouco do meu testemunho. Mas eu sou de berço católico, os meus pais são católicos. Meu pai era da Sociedade São Vicente de Paulo, do ECC, Encontro de Casais com Cristo. Lançou em meu coração a semente da fé, né? Porém, a gente faz péssimas escolhas, né? A gente não sabe lidar muito com o livre-arbítrio, com essa graça que Deus nos dá, né? Então, ao longo da vida, a gente faz péssimas escolhas, né? A gente, na nossa juventude, não sabe dizer sim, sim ou não, não. Como diz o livro do Monsenhor Jonas, como o Senhor Jesus nos diz. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não, né? Então, eu abracei bastante aí as coisas mundanas. E eu estou resumindo aqui, porque senão a gente foge do tema. Mas aí eu tive um encontro pessoal com Jesus no retiro de carnaval, né? Eu caí literalmente de paraquedas nesse retiro. E quando a gente tem esse encontro pessoal com Jesus, a gente percebe a nossa miséria. Aí está outro ponto, um aspecto muito grande que nós precisamos aprender para chegar à graça da humildade, né? A Madre Teresa de Calcutá, ela diz que um coração orgulhoso não consegue rezar. Certo? Não consegue rezar. Então, esse encontro pessoal com Jesus, uma miséria, né? Que eu cheguei bêbado no retiro, eu caí de paraquedas, eu entrei no ônibus errado, eu fui para o retiro totalmente errado, eu pensei que era para fé, enfim. E lá eu tive esse encontro pessoal com Jesus. A grandiosidade do amor de Deus, né? A onipotência deste amor, a misericórdia dele me atingiu, né? E me fez olhar para mim, Léo, quanto você é um cara soberbo, vagabundo, sem vergonha. E isso, meu encontro, foi um Fusca topando com bitrem, meu santo. Aí você imagina a pancada que foi. E é interessante. Respondi, Sim, sim. E é interessante você falar desse processo, né? Porque Deus ele tem muitos meios de nos chamar, né? A proximidade com Ele, tem muitos meios de nos convidar a viver de fato um processo de conversão. E Santo Agostinho até fala que quanto mais o homem se humilha, mais se aproxima, né? Mais Deus se cerca. E esse processo de humilhação que nós vivenciamos e vivemos diariamente, porque por mais que nós sejamos de caminhada, não quer dizer que nós já estamos no grau de humildade, né? Esse é um fato, porque nós vivemos diariamente matando o homem velho, diariamente matando o orgulho, Eu vejo que Deus sempre está ali, disposto a nos dar esse tempo, né? Só que nós ainda temos aquele ledo engano de que, não, amanhã eu procuro Deus, amanhã eu me converto, amanhã não sei o quê, mas a gente não tem esse tempo, né? A Quaresma está justamente mostrando isso para nós. Nós não temos esse tempo.
E eu queria perguntar para você, como é esse processo, né, de, enquanto fundador, né, eu perguntei mais cedo enquanto Léo, mas agora enquanto fundador, né, de se permitir humilhar-se para ouvir a voz de Deus e, de fato, se mostrar humilde ao que Deus quer, tanto para você quanto para a sua comunidade. Patrícia, assim, nós precisamos... Vocês estão me escutando direitinho? Então, assim, Beleza. Para compreendermos a humildade dentro da teologia católica, nós precisamos adentrar no mistério de Jesus Cristo. Sem entrar nesse mistério, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, dessa redenção, dessa revelação de Deus, nessa economia da salvação, e se deixar envolver, se apaixonar, né, como diz o profeta, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, assim, se a gente não olhar para Jesus, a gente não vai conseguir entrar num caminho, num processo de humildade. É muito difícil, né? Não tem como a gente não aprender. É claro que uma figura humana, plenamente humana, rainha do céu e da terra, a Virgem Maria, é um exemplo maravilhoso de humildade. Porém, em Cristo, de fato, nós aprendemos isso, né? Então, na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, a gente percebe claramente isso. Então, eu, enquanto fundador, se eu não entrar neste caminho, como está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, quando Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que seja fundador, que seja qualquer outro cristão na face da terra, católico, se não entrar nesse caminho de aprender com Jesus, e aprender de fato, né? Ele disse isso para os discípulos, mas esse convite é estendido a mim e a você que está aí nessa live. Léo, como que eu vou chegar à graça da humildade? Como eu vou crescer em santidade? Primeiro ponto, se você não quiser aprender, não se apaixonar por Jesus, dificilmente você vai aprender. Não tem como, né? Então, o fundador de uma comunidade, ele precisa ter claro isso aí, porque senão, se ele se achar o maioral, cara, que carisma, eu sou o cara, olha o carisma que Deus me deu, né? Se ele deixar esse espírito soberbo entrar dentro dele, ele vai fugir do caminho traçado por Jesus. Aí a gente pode ir lá em Mateus 20:16, os últimos serão os primeiros. É lindo se você for estudar sobre humildade dentro dos evangelhos. O que Jesus diz, né? Então, eu, enquanto fundador, ainda mais carregando um carisma que me conduz, ou que me chama a ser um profeta do amor. Se eu não entrar nessa via cristã, nessa via cristológica, eu não vou conseguir chegar. Eu vou aprender o que o mundo está nos ensinando. Entende? É isso. Maravilha. E aquela coisa, né, Léo? A fé e a humildade andam de mão dadas, né? E essa parte que você falou da gente seguir os passos de Jesus, né? É muito ligado a isso, né? Mas você como pai, né? Como fundador de comunidade, né? Qual é aí a receita que você dá para quem quer esse caminho, né? Quem quer seguir mesmo os passos de Jesus? Vida de oração, enfim, praticar a humildade. Como é para você? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para trás, para a história da igreja. Os padres, os santos padres, os padres do deserto, nos ensinam 3 caminhos para chegarmos à humildade, a viver essa virtude. Eu até peguei aqui uma colinha, tá? Se vocês me permitem, eu vou ler aqui. Não, porque assim, a virtude da humildade é algo tão maravilhoso. E se a gente não olhar dentro da teologia católica, será só falácias, né?
Então, você tem que olhar para a história da igreja para chegar a uma virtude tão grandiosa e necessária para a gente. Os padres do deserto, eles dizem assim, a humildade é a disposição fundamental para o crescimento espiritual. Então, se a pessoa quer crescer espiritualmente, você católico que está nessa live, membro de comunidade, quem que for, você quer crescer espiritualmente, busque a virtude da humildade. Isso a igreja nos ensina dentro da patrística. Então, eu preciso, para me crescer, eu preciso me humilhar. Né? Eu preciso me humilhar. Aí, eles indicam 3 caminhos. Primeiro, a fadiga corporal. Nós estamos aí, como eu já disse, na quaresma, como a Patrícia bem disse. Então, sacrifício e jejum. Pergunto para você que está nessa live, qual jejum, qual sacrifício, qual jejum você está fazendo? Ah, Léo, eu estou fazendo só na quarta e na sexta. Você acha que não está pouco para quem quer crescer espiritualmente? Para quem quer almejar a pátria celeste? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Eu já fiz vários jejuns, sabe? Aí, eu sou carnívoro de natureza. Quem não gosta de um churrasco, uma picanha, né, Diguinho? É quem tem condição também, né? Tem esse detalhe também. Mas, assim, eu já fiz jejum de carne, eu já consegui fazer o jejum de carne aos 40 dias da quaresma. Então, eu vou fazer outra coisa mais difícil. A gente tem que se desafiar. A gente precisa levar o corpo à fadiga corporal. Né? Eu preciso matar esse orgulho que está dentro de mim, do eu posso, eu consigo, né? Eu preciso me humilhar, levar essa fadiga. Segunda condição, dos pecados pessoais. Eu preciso não querer pecar. Eu costumo dizer para os membros da minha comunidade que o membro de uma comunidade sequer pode pensar em pecar mortalmente. Isso tem que estar riscado da nossa listinha, né? Então, eu preciso olhar para os meus pecados pessoais, me humilhar de fato, ir até o confessionário e dizer, sim, eu sou um sem vergonha. Padre, eu sou um bosta. Perdão pela palavra. Mas, assim, essa renúncia pessoal dos meus pecados, eu preciso lutar contra isso. E o terceiro ponto que os padres dizem, eu já falei sobre a fadiga corporal, eu estou resumindo aqui, senão a gente vai longe. Sobre os pecados pessoais e uma oração contínua. O Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer que, lá na quarta parte, que fala sobre a vida de oração, a oração, que o homem é um mendigo de Deus, certo? Então, se eu quero crescer, se a minha oração, ela vai me levar à humildade. Eu dependo de Deus. Eu costumo dizer que eu não consigo virar a esquina sem a ação do Espírito Santo em mim. Então, isso é humildade. Para mim estar aqui nessa live aqui, para vocês estarem preparando, a gente tem que ter um mínimo de oração contínua. Então, eu vou falar do Léo, Diguinho vai falar do Diguinho, e Patrícia vai falar da Patrícia. Se a gente for falar de nós mesmos, nós não convertemos ninguém. A gente vai passar o povo da igreja. O povo vai ficar triste. Porém, quando nós permitimos de forma muito humilde Deus nos usar, assim como a Virgem Maria permitiu, aqui está o escravo, aqui está a serva. Faça em mim o que o senhor quiser. Né? Santa Teresa vai dizer também que a humildade é o fundamento da vida espiritual. Olha, que bonito isso. É o fundamento da vida espiritual. Então, quem não busca a virtude da humildade, dificilmente consegue progredir na vida espiritual. Vai ficar patinando o resto da vida. Certo? Então, é uma virtude que hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar. Também a Patrícia, eu estou ocupando aqui o tempo. A Patrícia também vai dizer que a humildade do coração nasce da humildade da mente.
a humildade do coração, nasce daqui. Certo? Nisto, eu sou conduzido à perfeição. Então, se eu sou humilde de coração, humilde na mente, eu não sou essa bola toda que eu penso que sou, eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Eu não sou. É Deus que faz, é Deus que age, Ele que fala, Ele que revela, Ele que cura, Ele que restaura, Ele que liberta, Ele que profetiza, é Ele, não sou eu. Eu sou um instrumento. Então, se eu trabalho isso em mim, se eu como líder, eu estou até preparando, final de semana que vem a gente vai estar pregando para líderes em Cabeceiras de Goiás. Se eu como líder não sou capaz de pregar e depois lavar um banheiro, então eu preciso rever. Humildade. Entende? Se eu como líder não consigo pegar uma vassoura como fundador e ajudar os meus membros a varrer a casa da comunidade, a limpar a casa da comunidade, e se eu quero só os holofotes, então tem alguma coisa errada. Em resumo, Diguinho e Patrícia, no apagar das luzes, só fica eu e Jesus. E aí? Os palcos, a luz se apaga, o som é desligado. Quando eu estou sozinho, é eu e Jesus. Não tem plateia, não tem público, não tem aplausos, não tem nada. Não tem máscaras. É eu e ele. Aí que mora o perigo. Ai, ai. Seu microfone tá mudo, Patrícia. Tá vendo? Agora foi o Abílio, gente. Agora foi o Abílio, tá? Só para deixar claro. Abílio, faz isso não. É interessante falarmos sobre a humildade, porque, de fato, ela é um degrau que nos eleva, mas que, se nós não vigiarmos, ela também nos derruba, né? Porque, como você falou, muitas vezes nós queremos pregar lá fora, nós queremos levar o evangelho lá fora, mas dentro da vida comunitária, e até levando a mais além, dentro de casa mesmo, né? Nós não queremos exercer, seja um lavar o banheiro, seja fazer alguma atividade, né? E ontem nosso formador falava muito isso, né? De que é necessário que nós comecemos aqui dentro esse processo. E, de fato, a humildade nos leva a essa diminuição de nós mesmos e, ao mesmo tempo, de colocar nós de cara conosco, né? Não sei se ficou muito chato isso, mas como você falou, de, no final da noite, ser eu e eu, né? Por mais que eu coloque várias máscaras ali fora, no fim é eu e eu, né? Deus sabe quem eu sou de verdade, Deus sabe que eu não sou humilde, Deus sabe que eu sou soberba e por aí vai. Então chega uma hora que a conta chega, porque a gente brinca muito sobre isso aqui, mas é uma verdade de que, por mais que eu viva um evangelho lá fora, chega uma hora que o próprio carisma, o evangelho, carisma, claro, relacionado à vida comunitária, mas nos é cobrado, né, uma verdade. E essa verdade só é vivenciada na oração, como você falou. Chega uma hora que, se não tiver vida de oração, a gente não consegue. Por quê? Porque quanto mais nós damos para Deus, mais as pessoas pedem, mais nos é cobrado, mais nos é pedido, né? E eu vejo o quanto é importante a vida de oração para que nós consigamos conquistar as virtudes e matar também, né, tudo aquilo que os vícios, né, que é o que nos afasta de Deus. Se dá para me entender mais ou menos o que eu quero? Com certeza. Tá. Então, é muito isso, assim, você falando da virtude da humildade, é matar um homem velho mesmo. Eu acho que talvez seja o mais difícil, né? Porque você vai matar o seu homem velho, você vai matar a sua vanglória, a sua soberba, o seu orgulho, né? Muitas vezes você tem, aqui na vida comunitária, você tem que receber ordem de uma pessoa que é menor que você. Então, isso também é quebrar, né? Claro que nós não vivemos na comunidade pelo status, mas a humildade também começa ali, né? É abaixar a cabeça, ouvir e saber até que ponto uma ordem é realmente, de fato,
dada por Deus ou não? Ou se é a soberba ou o orgulho que estão falando mais alto? Os grandes santos, né, monásticos ou que viviam em clausura, conventos, se a gente estudar a história deles, a gente percebe que eles passaram por maus bocados nos conventos e seminários. Né? Meu Deus do céu, Santa Teresinha do Menino Jesus, é patrona de vocês também, né? Santa Faustina, né? A humilhação, a dúvida, né? Eu estava vendo o filme, estudando a história de Santa Bernadette de Lourdes, que a Virgem Maria apareceu para ela, né, em Lourdes, né? Meu Deus, até o fim da vida dela, ela foi questionada se ela tinha de fato visto a Virgem Maria. Até no leito de morte, os bispos e padres perguntam, você viu ela mesmo? Até o fim ela foi humilhada. E ela só revelou aquilo, né? O padre questionando, né? Acho que, se eu não me engano, tinha 4 anos que a igreja tinha proclamado o dogma da Conceição, da Imaculada Conceição. Nossa Senhora apareceu para ela, e no finalzinho ela perguntou, das últimas aparições, ela perguntou para Nossa Senhora, qual o seu nome? E a Nossa Senhora disse, eu sou a Imaculada Conceição. E aí o padre, que questionava se de fato era a Virgem Maria, falou assim, olha, tá bom, você viu Nossa Senhora, mas muda o nome, não fala desse nome não, né? Vamos mudar o nome, fica mais fácil, tá? Tudo bem, você viu. Então, assim, e os santos, eles não se importavam com isso. Mas nós não. Diguinho, nós, Patrícia, nós queremos que o nosso ego seja amaciado. Não é? É tão bom ter o ego amaciado, ser aplaudido. Os santos não queriam aplausos. Eles queriam a reclusão nos conventos. Então, infelizmente, o mundo que nós estamos vivendo, o mundo está ensinando a gente a não buscar sacrifício, a não buscar a cruz. Não é fidelidade da cruz. Não pode buscar, não busquem a cruz, busquem a facilidade, né? Vai viver a sua fé tranquila, sem problema, tá tudo certo, né? Como o Tainan sempre diz, deixa falar o demônio fazer nananeném em você. Então, assim, o povo quer essa facilidade, ninguém quer cruz, ninguém quer sacrifício. E a santidade, a humildade passa pela cruz. Não tem como um cristão, um católico, querer alcançar as glórias celestes, a pátria celeste, sem passar pela humilhação. Está lá, Mateus capítulo 5. Os humilhados serão exaltados. Né? A gente não quer isso, nós queremos só aplauso, mais nada. É isso que nós queremos, ser aplaudidos. E também, eu não sei se é porque o ser humano está com tanta sede de tudo, inclusive de referências, que até os organizadores de eventos católicos, em vez de colaborar para as pessoas que vão pregar com essa virtude, amacia o ego da pessoa. Né? Não é? Os cantores não chegam de van, atrás do palco. Se for para adorar, um preço é outro. Se for para pregar, o preço é outro. Olha aí o que a gente está vivendo. Olha. É humildade farseada. Né? Eu sou um missionário. É balela, gente. É balela. Chama o Tainan que dá tudo certo. Léo. E assim, Léo, eu gosto muito de puxar para o assunto, né, da caminhada, né? Eu Diguinho, né? Eu tenho muito, assim, do lutar diariamente, porque eu venho, assim como você disse, também vim de um berço católico,
Só que eu tive a minha vida mundana, né? E é muito difícil, né? Depois de um sim, a gente manter, né? Essa humildade, essa busca, porque às vezes o homem velho grita mesmo, né? E aí é como você disse, né? Que tem aquele momento, né? Que é só você e Deus, né? E no Evangelho também, lá em Mateus, né? Você acabou de falar de Mateus 5, no 11, Jesus vai dizer, né? Que para a gente aprender com ele, né? Pois é manso e humilde de coração. E a gente buscando essa humildade, né? Encontraremos o descanso para a alma. E aí eu pergunto você, Léo, aonde é que você encontra, né, as suas forças, né? Se em você também esse homem velho às vezes grita, né? E se grita, onde é que te dá força para permanecer no seu sim? Então, Diguinho, não tem outro lugar se não for na capela. Não tem. Não tem outro lugar. Então, não tem outra forma de você lutar contra o seu homem velho se não for aos pés do Santíssimo, na Santa Missa, recebendo a Eucaristia, né, tendo uma vida reta, amando a Virgem Maria, amando a Igreja. Eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, este ano fez 21 anos. 21 anos. Eu sempre celebro, sabe? Eu sempre celebro, porque nasceu um homem novo ali. Quando eu passava na porta, a fazenda, onde eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu sempre fazia o nome do pai. Eu falei, aqui está enterrado um homem velho, ele não vai voltar mais. Não vai. Então não tem outra. Ah, Léo, qual que é a sua receita? A receita é a Eucaristia. A receita é a Virgem Maria. Né? Essa é a receita. Né? É ler lá, eu vou até ler aqui, Diego, se você me permite. João capítulo 13, está aqui. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele reconhece isso. Né? Se eu sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que também vós façais assim como eu vos fiz. Aí a gente volta lá em Mateus 11, 29, que você citou aí também. Né? Então, quer um exemplo maior de que isso? Se eu sou mestre e senhor, estou lavando os pés de vocês, então se eu fiz, faça você também. Mas a gente não quer isso, tá? Nós queremos que os nossos pés sejam lavados. A gente não quer lavar. Não é? Então, assim, a receita é essa. A receita é a Eucaristia, a receita é a Virgem Maria, a receita é o amor à igreja, as 3 devoções brancas, né? Que o Beato Carlo Acutis devia viver muito bem. Essa é a receita, é a que os santos buscavam constantemente, e por isso eles chegaram à glória dos altares. Sim. E é engraçado que quando eu fui ver qual era o tema, né? A gente sempre tem uma preparação onde pensa assim, vou fazer aqui minhas perguntas, né? Para deixar pronto. Só que é um tema tão assim, difícil, né? Porque não tem muita pergunta, né? Do tipo, o que é ser humilde, para que ser humilde, né? Como buscar humildade. É algo que a gente precisa realmente mais vivenciar e buscar exemplos, né? E pegando um pouco aí do que você falou dos santos, né? Fala para nós aí qual é um santo aí, o que te inspira mais aí, qual é o seu predileto, qual é o que você tem como devoto, assim, de verdade, qual é? Olha, o meu santo de devoção, eu tenho 2.
Ele me escolheu recentemente. O outro está comigo o tempo todo. Vou até pegar aqui na minha bolsa. Tá aqui. São Francisco de Assis. Se alguém quer aprender a ser humilde, na minha humilde opinião, não tem outro. Igual esse não tem. Na minha opinião, tá? Tem vários santos, é óbvio, né? Na história da igreja tem, mas para mim, esse livro ele está comigo. Eu acompanho, me acompanha. Esse foi o primeiro livro, Diguinho, que eu li depois do meu encontro pessoal com Jesus. Foi o primeiro livro. E eu me encantei com Francisco, tá? Eu me encantei com a humildade de uma pessoa rica. E o outro santo que me escolheu e que eu escolhi, que abracei, é o Beato Carlo Acutis, que não é santo ainda, mas vai ser. É o Beato Carlo, né? Ele é patrono da nossa comunidade, nós temos relíquias dele aqui, trazida pelo padre Fábio Vieira, que é postulador, que morou com a dona Antônia lá em Assis. Há um outro exemplo, né? Está tudo ligado. O Beato é apaixonado por São Francisco de Assis, tanto que o corpo dele está em veneração na Capela do Despojamento, lá em Assis. Né? O Beato Carlo também era um jovem muito rico e que gostava daquilo que ele ganhava da sua mãe, caminhar pelas ruas de Milão, dando tênis, levando comida, levando coberta. Aprendeu com Francisco, né? Não tem... Esses dois me acompanham, meu santo. Por falar em humildade, né? Não tem como falar de São Francisco de Assis, né? Porque ele, sim, para mim, é um grande exemplo mesmo de humildade. Nele a gente vê a renúncia, vê os serviços, né? Doação, e a obediência, né? Cara, ele mexeu com a igreja. Francisco mexeu com as estruturas da igreja, né? A ponto do cardeal falou assim, não tem outro lugar, fica lá no chiqueiro, lá para ver se o Papa vai te atender no outro dia. Ele foi tão obediente que ele ficou lá no meio dos porcos. E chegou no outro dia para a audiência fedendo. Tamanha a humildade desse... Que dia que nós vai fazer isso, Diego? Me fala. Difícil, né? Que dia que... Não, essa é a real, cara. Essa é a real, né? Então, assim, nós temos que aprender com os santos. É claro que todos aprenderam com Jesus, como eu disse lá no início da nossa conversa. Não tem como buscar a virtude da humildade sem entrar nos passos de Jesus. Na vida de Jesus não tem como. Os santos fizeram isso. Agora, Deus se fez pequeno, né, para nos fazer grande, né? E aí Jesus é um grande exemplo disso. Exatamente. Aí Francisco aprendeu, cara. São Francisco, meu Deus, eu sou apaixonado por São Francisco de Assis. Meu sonho é lá em Assis. Acho que eu for lá em Assis, eu vou chorar o tempo todo, porque, assim, é diferente. Eu tenho uns amigos que já foram, eles falam, Léo, é diferente Assis. A mística de Assis é diferente. É óbvio, porque ele mudou a história, né? São Francisco de Assis é apaixonante, né? A gente aprende humildade com ele. É claro que a célebre professora e rainha é a Virgem Maria, né? Não tem outra, né? São José também, glorioso. Eu tenho, mas assim, esses estão lá em cima, né? Dentro das devoções. Mas falando de réis mortais, São Francisco de Assis como diz o jovem, é o cara. Maravilha. Show de bola. Nossa irmã, ela teve aí um probleminha, né? Se ausentou, a Patrícia. Mas vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né? Bora lá. Apesar de não ter muitas perguntas, né? Por conta de um assunto tão forte como é a humildade, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais aí de você, Léo, com relação
a sua vida da comunidade aí, né? Como anda Sei. aí as atividades dentro desse tema, né? Então, como eu disse, o carisma da nossa comunidade é ser profeta do amor, é anunciar a misericórdia de Deus a todos os povos. Esse é o nosso carisma, né? E o amor, como é próprio da gente anunciar, o amor, quando digo o amor ágape, o amor de Deus, ele nos ensina a ser humilde, porque nos ensina a acolher, nos ensina a olhar o pequeno, nos ensina a olhar o indigente, nos ensina a abraçar. Então, assim, é próprio do carisma da comunidade o abraço, é próprio do carisma da comunidade falar do amor de Deus, é próprio do carisma da comunidade a adoração, o respeito fraterno. Uma comunidade sem respeito fraterno não é comunidade, né? Essa é a luta, né? Aí você fala, Léo, é fácil? Não é fácil, é muito difícil porque esbarra na nossa humanidade, né? Esbarra na nossa humanidade. Então, por isso que é importante a gente lutar contra o corpo, lutar contra os pecados, para haver um progresso na vida espiritual. A oração precisa ser contínua. Então, essa luta constante precisa estar certa dentro de nós. Nós não estamos prontos. Então, nós temos um trabalho com a juventude aqui. Nesse final de semana, nós tivemos um retiro de adolescentes, 81 adolescentes. O retiro chama Meu Refúgio. Então, foi fantástico, maravilhoso. Quantos adolescentes, quantas graças, curas, libertações. E depois os pais chegando e abraçando, acolhendo os filhos. Isso não tem preço, Diguinho. Não tem preço, não tem preço. É muita graça você, dentro da sua miséria, você falar o nome de Jesus, você anunciar ele. Entende? Não é privilégio para nós, não, é graça mesmo, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de trabalhar em nós a mudança, a conversão para a glória eterna. Então, eu sim, cada vez mais, e o carisma da comunidade foi me moldando, sabe, Diguinho? Ao longo do tempo, foi me moldando, né? Porque o Léo era muito vaidoso, né? Metido, né? Como o povo diz, metido, vaidoso, orgulhoso. Então, o amor, o carisma que ele nos dá, o carisma que ele infundiu em mim, infundiu no Tainã, ele vai moldando a gente, ele vai trabalhando a gente. A gente não recebe uma cartilha pronta, ou algo pronto. A gente vai caminhando e Deus vai trabalhando, vai mexendo com a gente, vai nos dando a graça da conversão diária, porque também o fundador, ele luta contra as paixões. Também o fundador, ele precisa buscar a conversão. Senão, tem alguma coisa de errado. Né? É isso, meu amigo. O Tainan tá Você dando chegou uma no da graça final, aí, ó. ô lenda viva. Você chegou no final. A humildade tem graus. O grau é Tainã Gonçalves Gomes de Souza. 4 graus aí. Fala um pouquinho para nós aí desses graus da humildade. O que ele está falando aí, meu Deus do céu? O que ele perguntou? Deixa eu colocar aqui, ó. Qual a importância da humildade na oração? Pois é, Thay, a importância da humildade na oração é ser dependente de Deus. É ser dependente. O orante, ele depende do Senhor. É ser humilde. Reconhecer, né? É reconhecer que eu dependo, que a vontade dele prevalece. A vontade do Senhor prevalece sobre a minha. Então, o homem orante, o servo de Deus, o servo bom e fiel, ele sabe seguir as instruções de Jesus. Quando ele diz, quando você quer rezar, entra para o seu quarto, fecha a porta
e ali você vai encontrar comigo em secreto. No secreto, em segredo. Então, essa é a importância da humildade para a oração. É ser dependente de Deus, é ser servo de Deus, faça em mim o que o Senhor quiser. Tá aqui, eu estou aqui, pode fazer. Faça em mim o que o Senhor quiser. Show. Yeah. Show! Como ser humilde para viver a humilde. misericórdia. Tainã, é reconhecer a miséria. Não tem como você buscar a misericórdia sem reconhecer a sua miséria. Né? Sem fazer a célebre oração do ato penitencial. Por minha culpa, minha máxima culpa. Então, se o orgulhoso ele não alcança a misericórdia, o soberbo não alcança. Santa Faustina nos ensina muito bem isso no diário, né? Para se achegar à misericórdia, eu preciso ser miserável, eu preciso reconhecer a minha miséria. Não tem como. Certo? Certíssimo. Tainá tá me salvando aqui, ó. Como viver... Tem várias Tainá, perguntas aqui. A ladainha da humildade, meu Deus do céu. No acampamento de carnaval, nós rezávamos a ladainha da humildade, né? De não buscar o reconhecimento, de querer ser aplaudido, né? Do desejo de ser honrado, glorificado. Livra-me, Senhor. Como eu preciso viver isso? Como eu preciso buscar essa humildade, essa miséria, esse reconhecimento que é Ele que faz, né? Ele que age, Ele que cura, Ele que liberta, eu sou apenas um instrumento miserável. Mas como nós, na nossa conversa, né, Diguinho, a gente quer o nosso ego amaciado, né? Então, com essa oração da humildade citada por Tainã, precisa ser recitada por nós constantemente, de fato, para a gente reconhecer a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez. Essa última pergunta dele aí me chamou a atenção, né? Quando nós buscamos essa humildade, já vive essa humildade, né? Qual é a maior batalha da alma humilde? Meu Deus do céu. A maior batalha da alma humilde é não reconhecer a dependência de Deus. Não reconhecer a dependência de Deus. A maior batalha é eu que faço, os dons, né? Se eu não olho para os dons e ver que tudo é graça de Deus, foi Ele que me concedeu, foi Ele que me presenteou, Ele que frutificou em mim. Se eu não reconhecer isso, fatalmente eu não vou alcançar a graça da humildade. Como nós conversamos, né? Repito aqui mais uma vez, né? A renúncia corporal, né? Jejum, mortificação, né? A luta contra os pecados pessoais, veniais, mortais, e a contínua oração. Esses 3 pontos são importantíssimos, né? E a Quaresma nos conduz a isso. Eu acho que a gente pode resumir em aceitar as nossas limitações, né? Se a gente aí tá difícil. É difícil, viu? É muito difícil isso aí, viu, Diguinho? Mas essa é a nossa busca mesmo. Eu preciso aceitar que eu sou limitado, né? Para isso, dependência de Deus, né? Por isso que os santos, se a gente for ver as fotos das celas, dos quartos dos santos, tudo simples e todos têm uma cruz. Eu preciso olhar para a cruz. Eu tenho que olhar para a cruz. Se eu não olhar para a cruz, se eu tirar o olhar da cruz, eu acabo olhando para o Léo, para a soberba do Léo, e começo a olhar para os defeitos dos outros. Aí
já era a virtude da humildade. Já era a santidade. A cruz. A nossa anda junto aqui. Tem que andar junto. Então, No meu oratório aqui tem umas 4 aqui. maravilha, Léo. Nós estamos chegando aí no finalzinho, né? Já quase 1 hora aí do nosso podcast. É um prazer, né? Foi um prazer receber você. E a gente tem nossa oração, que a gente sempre faz a oração final, né? Mas a gente também tem a nossa pergunta, né? Nossa pergunta final, que é sobre o nosso podcast, né? Gotas de Fidelidade. Então, no final, a gente sempre deixa a pergunta para o convidado, ela é mais ou menos assim, né? A gente imagina aí um oceano, né? Enorme, e a gente precisa lá botar uma gotinha de fidelidade, né? E aí eu pergunto pro Léo, né? Qual gotinha de fidelidade que o Léo coloca nesse oceano, né? Qual é essa gotinha que você deixaria para repassar para os outros? Meu Deus, é tanta coisa que a gente precisa dizer. Você pediu uma. A gente falou sobre humildade. Eu vou colocar essa gota de humildade no mundo individualista, capitalista, no mundo maluco que nós estamos vivendo. Como a humildade é necessária para reconhecermos a grandeza de Deus, a nossa pequenez, para alcançar as graças da perfeição. Humildade necessária. Olhar para a cruz. Olhar para a cruz. Aí tá. Bom demais, Léo. Show de bola. Ainda tem algumas perguntas aqui, ó, que o nosso pai Tainan aqui deixou, mas só para fechar aqui, ó, o que pode tirar a humildade de mim com maior rapidez? Eu orgulho aquilo que aconteceu com o demônio, né? O orgulho, a desobediência. O orgulho tira, né? Nós começamos isso agora, né, Divino? A respeito de que eu sou o centro das atenções. Quando eu tiro Jesus do centro e me coloco, eu deixo de ver a humildade. Eu estou aqui, o Léo está aqui, eu fui convidado para este podcast, não pelo Léo, mas aquilo que Jesus fez no Léo desde o momento que eu nasci, desde o momento que eu fui gerado no ventre da minha mãe. E principalmente no meu encontro pessoal com ele. Então, é ele que faz. Então, eu estou aqui não por méritos meus, não porque eu conheço o Tainã, não porque eu sou amigo dessa lenda. Não, não, não. Eu estou aqui por graça de Deus. Apenas isso. Né? Pode ser que eu não tenha todo o intelecto teológico, filosófico, né? Mas é ele que faz. Mesmo que eu tivesse isso, é ele que faz. Não sou eu. Né? É ele que faz. Então essa é a graça. A graça de que é ele que faz. Eu sou apenas um instrumento, nada mais do que isso. Show de bola, Léo. Muito bom. Agradecer aí a sua presença, né? Voltando à pergunta lá da gotinha, não podia deixar de ser, eu imaginava. A humildade, ela foi o centro do assunto mesmo. E te agradecer aí mais uma vez, valeu mesmo, tá? Muito bom. O Abílio vai colocar a nossa oração final aí. E como ficou só nós dois, né? Eu faço uma e depois você faz a outra, pode ser? Combinado. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que é fonte da luz e da sabedoria,
conceda-me um coração ardente, fiel e sedento da tua vontade, para compreender as tuas obras e responder ao teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da tua palavra. Cadê o outro? Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente o dom de si, é amor em sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola da Fidelidade e pelo mundo inteiro. É isso aí, Léo. Valeu. Vamos preparar aí a parte 2, tá? Ô, Glória! Aí a gente entra naqueles assuntos que você não quis entrar aí, porque é muito longo, né? A gente deixa um aí só para você dar o seu testemunho, só para você tomar de conta desse podcast aqui. Ô, Diguinho, eu acho que eu já falei um pouco sobre isso aqui no podcast da Fidelidade. Eu acho que sim, não sei, né? Eu acredito que sim. Mas, assim, foi uma alegria, viu, meu irmão? Obrigado pelo convite. Estende aí o meu agradecimento ao Tai, pela confiança. E a todos os membros da Fidelidade da Cruz, olhem para a cruz. Valeu, Léo. Deus abençoe, cara. Você e toda a sua família e sua comunidade aí, tá? Gratidão, Santo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.